A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, do Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção da sua palavra. Eu quero agradecer a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador de todo este projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Amados, hoje nós vamos adentrar no capítulo 16 do livro de Juízes. A palavra do Senhor começa falando assim, no versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Gaza era uma cidade portuária muito importante na época, irmãos. Era situada a cerca de 65 quilômetros de Zorá, a cidade natal de Sansão. E a palavra do Senhor diz que ali tinha uma mulher prostituta. E quando nós estudamos a história do povo de Israel, dessas localidades, nós vemos que haviam prostitutas em abundância na terra de Israel, apesar dessa prática ser condenada pela lei. E foi depois da chegada de Sansão em Gaza que ele viu essa prostituta e decidiu visitá-la. O que a gente vê aqui? Mais uma vez, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne juntaram-se para exercer o domínio sobre a vida de Sansão e fazer dele um escravo de suas paixões. E sem dúvida, meus irmãos, o Senhor ele não aprovava esse tipo de comportamento, especialmente de um nazireu. E esse episódio foi mais um passo na jornada de Sansão rumo às trevas e à destruição. Mas às vezes a gente olha Sansão e julga, né? Mas a palavra do Senhor nos fala assim, olha, lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. O tempo inteiro nós devemos vigiar, meus amados, porque o mundo às vezes encanta, né? A concupiscência dos olhos, da carne, e nós devemos tomar muito cuidado para não sermos seduzidos pelo que este mundo nos oferece. Afinal, aqui nós somos peregrinos e forasteiros, e nós devemos sempre lembrar de que existe um céu, mas existe um inferno também. E o Senhor vai, naquele grande dia, nós prestaremos conta ao Senhor. E se ouviremos, né, em decorrência da vida que tivemos aqui, que escolhemos viver aqui, ou ouviremos, vinde bendito do meu Pai, ou então, não vos conheço. Então vamos ter muito cuidado, vamos perseverar, porque a palavra do Senhor diz que o céu é para aqueles que perseverarem até o fim. E é assim que deve ser as nossas vidas. E a palavra do Senhor, quando nós lemos, estudamos, nós vemos que não é nossa culpa se Satanás e os seus demônios nos tentam. Claro que ele não vai jogar pedra em quem não está dando fruto, né? Todos os dias nós somos tentados, mas quando o perigo ocorre, quando nós é que nos expomos à tentação, aí nós passamos a ser os nossos próprios inimigos. A palavra do Senhor diz, olha, resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. A gente vê que quando José ele foi tentado, ele não enfrenta a tentação, ele foge da tentação. Tá certo? Então, nós devemos fugir. A gente, na oração do Pai Nosso, diz assim, olha, quando nós orarmos, não nos deixeis cair em tentação. Porque a tentação, ela virá,
Mas se nós estivermos com o Senhor, firmados na palavra do Senhor, nós não cairemos, porque andaremos segundo a palavra do Senhor. E nós vamos ver que essa notícia de que Sansão estava em Gaza, ela espalhou. E o povo colocou guardas na porta da cidade para capturar e matar Sansão pela manhã. Olha só, no versículo 2, e foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda a toda a noite e lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Aí a Bíblia Sagrada diz que Sansão deitou-se e só dormiu até meia-noite. Meia-noite ele levanta, travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Eles esperavam que Sansão fosse ficar ali a noite inteira, né, nos seus prazeres e tal, e pela manhã ele sairia. Sansão ficou só até meia-noite, que é o que a palavra do Senhor nos diz, e decidiu sair no meio da noite, enquanto os guardas estavam dormindo. E o fato de as portas estarem cerradas não assustaram a Sansão, irmãos. Ele pega as portas, as ombreiras, as trancas e levou tudo embora. Ele tinha uma força que Deus havia lhe dado e acabou. As portas da cidade eram ali, ó, a segurança máxima. Para Sansão não teve dificuldade alguma. Ele pegou as trancas e levou embora. E aí nós vamos ver que depois disso acontece que Sansão se afeiçoa a uma outra mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E aí nós vamos ver que Sansão parece que por algumas vezes vai e visita Dalila. E os príncipes dos filisteus sobem até ela, porque eles ficavam no encalço de Sansão para saber onde ele estava, para ver como que podiam pegá-lo, fazer alguma coisa. E os príncipes filisteus, diz o versículo 5, que eles dizem para Dalila a seguinte questão: persuade-o e vê em que consiste a sua força. E como poderíamos assenhorar-lhe-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos. E se você conseguir descobrir no que consiste a grande força dele, Dalila, nós vamos, cada um, 1.100 moedas de prata você vai receber. Ah, Dalila deve ter crescido os olhos. Agora eu vou enricar de vez, né? E disse então a Sansão, em uma das vezes que Sansão está ali com ela: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para te afligir? Aí no versículo 7, Sansão diz: se me amarrasses com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí os príncipes dos filisteus providenciam as 7 vergas de vimes frescos. Aí Dalila faz o quê? Amarra ele. E quando ela amarra, aí ela grita: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Para ver se realmente, né? Aí o que Sansão faz? Ele quebra as vergas de vimes e como se quebra assim um fio de estopa, com cheiro de fogo. E nessa primeira vez, ela não descobre no que consistia a sua força. Acredito
né? Uma segunda vez que ele vai, se encontra com Dalila, vê Dalila, vai lá para o território inimigo, irmãos, porque sempre que Sansão entrava no território inimigo, ele descia em termos geográficos. A gente vê essa descida não só em termos geográficos, mas também espirituais. O rapaz estava cada vez se afundando mais e mais. E ele se apaixonou por essa mulher. E ele vai outras vezes, visita, e nós vamos ver que a segunda vez que ele está lá, aí ela diz assim no versículo 10, eis que zombastes de mim, me dissestes mentiras. Diga-me agora, como poderia ser amarrada? Aí no versículo 11, e ele lhe disse, se me amarrares fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra alguma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí no versículo 12 diz que Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas e disse, os filisteus vêm contra ti. E os espias estavam assentados numa câmara, como as que quebrou seus braços como fio. Novamente, ele se livra das cordas. Aí num terceiro encontro, não bastaram 2 encontros, teve um terceiro encontro. Dalila chega e diz, olha, até agora você tem zombado de mim. Eu acho que Dalila estava com medo de morrer, igual a primeira esposa lá, entendeu? É porque ela tinha que descobrir. Ela não ia nem levar a prata e ainda ia morrer. E aí ela diz, por que zombastes de mim? Me dissestes mentira. Aí ele disse o seguinte, quando ela pede, declara-me, o que é a tua força, né? E ele disse, olha, se teceres 7 tranças dos cabelos na minha cabeça, com o liço da teia. E ela fez o quê? Ela fez isso no versículo 14. Ela fixou com uma estaca e disse-lhes. Ela fez o que ele falou. Os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele desperta de novo do sono, arranca a estaca e as tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela disse, olha, como dirás que você me tem amor, não estando comigo o teu coração? Por 3 vezes você já zombou de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. Eu acredito que Sansão foi embora, tal. Depois ele volta de novo para um 4º encontro com aquela mulher. E quando nós vemos, no versículo 16 diz assim, olha, e sucedeu que importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Ela tanto fez, tanto ficou ali torrando, falando, sabe? Que Sansão se abusou. Sansão falou, tá, eu vou falar. E no versículo 17 ocorre. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça. Olha, ele descortina o coração. Primeiro ele brinca com o pecado. Depois parece que a mente dele, sabe, o olho dele não vê nada. Mesmo se alguém de fora dissesse para ele, rapaz, você está preso pela paixão, você está anestesiado pelo pecado. De modo que ele não é mais capaz de agir de forma racional. Aí nós vamos ver aqui que ele descobriu-lhe o coração e disse, olha, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Versículo 18 diz que, vendo Dalila que o seu coração foi descortinado,
Ela disse: agora eu descobri o segredo dele. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ela chama um homem. Esse homem rapa as tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. E novamente nós vamos ver aqui que retirou-se dele, agora dessa vez, porque ele confessou todo o seu pecado, retirou-se dele a sua força. E quando Dalila pela última vez diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. A palavra do Senhor diz no versículo 20 que ele despertou do sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Oh, irmãos, ele não sabia que o Espírito de Deus havia retirado dele. E a força que ele tinha não era dele, vinha do Senhor. Não estava mais com ele. Aí a palavra do Senhor diz que os filisteus pegaram nele, lhe arrancam os olhos, fazem-o descer a Gaza, amarram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Você sabe quem moía no cárcere? Eram os escravos, eram as mulheres e eram os jumentos. Ele foi comparado a algo absolutamente desprezível. E quando ocorre essa situação e ele se encontra nessa situação e ele não se vê mais com a sua cabeleira, olha, quando ele perde os seus longos cabelos, o Senhor o deixou e ele se tornou tão fraco quanto qualquer outro homem. Irmãos, o que nos faz ser forte não é o nosso conhecimento, não é a nossa beleza, não são os nossos músculos, mas é o poder do Senhor, é o Senhor nas nossas vidas. Porque a cabeleira era um sinal do seu voto de Nazireu, e ele desprezou isso. E o espírito que havia sido colocado sobre Sansão não estava mais sobre ele. Os cabelos longos de Sansão eram a sua coroa real. E ele perdeu para o pecado. Ele foi para o rumo do pecado e em função do pecado, aos seus desejos carnais, ele abre o seu coração, descortina para o inimigo e acabou. E ele perdeu. A glória foi tomada, foi retirada. E os filisteus, eles subjugam a Sansão sem qualquer dificuldade. E conseguem fazer com ele o que desejavam. E ele trabalhava ali, no moinho de grãos, fazendo o trabalho que, como eu já disse, era dado a escravos, a mulheres e a jumentos. E é assim que o pecado faz em nossa vida. Ele nos cega, ele nos amarra e ele nos leva à destruição completa. Sansão, ele ficou identificado, com a escuridão. No entanto, nós vamos perceber que graças a Deus existe o versículo 22 que diz: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Um raio de esperança na escuridão começa a existir, porque o cabelo de Sansão começa a crescer outra vez. Seu poder não estava na cabeleira, mas naquilo que representava a sua consagração ao Senhor. Irmãos, e eu creio que enquanto Sansão estava ali no moinho, sendo humilhado, ele começou a conversar com o Senhor. E ele teve a sua consagração novamente renovada. E ele ali falava com o Senhor porque ele conhecia o Deus. Ele tinha sido apresentado, seus pais o haviam instruídos, mas
E aí começa a restaurar a força. Eu creio que enquanto ele girava a pedra do moinho, ele conversava com o Senhor, confessava os seus pecados e pedia que Deus lhe desse uma última oportunidade de derrotar o inimigo e de glorificar o nome do Senhor, porque ele foi levantado para livrar o povo dos filisteus, começar essa libertação dos filisteus. E aí nós vamos ver que no versículo 23, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem e dizerem: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, o nosso inimigo. Oh, irmãos, ao invés de ser glorificado o nome do Senhor, do Deus de Israel, Sansão deu ao inimigo a oportunidade de honrar os seus falsos deuses. Dagom era o deus dos cereais e, sem dúvida, os filisteus não haviam esquecido daquilo que Sansão tinha feito. Tinha colocado fogo lá na plantação deles. E o povo estava participando ali de um festival religioso. E disseram assim: traz Sansão. Olha só, versículo 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou à mão dos nossos inimigos e que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chama Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão no cárcere e brincou diante dele. Sansão faz o que eles querem. Sansão aqui é astuto, irmão. Sansão não tem nada de besta, não. Aqui ele foi astuto. Fez o que eles queriam. E fizeram-no estar de pé entre as colunas. Sansão, eles estavam ali alegres: traz Sansão, o nosso inimigo, agora ele vai fazer o que nós queremos. E Sansão faz o que eles querem. Aí Sansão chega para o moço e diz assim: olha, o moço que o estava guiando pela mão, porque ele estava cego: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nela. Sansão, e ele é levado para as colunas, e ali ele fica. E nós vamos ver que quando ele chega diante das colunas, ele abraça as colunas. No versículo 28 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. A palavra do Senhor diz que ele abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que sustinha em casa, o que sustentava aquele local, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Deus concede, irmãos, quando Sansão ora mais uma vez o desejo dele e volta a lhe dar a força que ele queria. E ele mata. A Bíblia fala que ele matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida os filisteus. Depois disso, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz: então seus irmãos desceram e a toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Astaol. Nós vamos ver que os seus pais já eram mortos nessa época. Os seus pais já não existiam mais. Mas Sansão, ele tem parentes por parte de pai e foram buscar o corpo dele e sepultaram. Porque Sansão não tinha outros irmãos. Aqui são os parentes. Sansão era filho único.
nós vemos que de maneira maravilhosa ele foi gerado. E como é que nós podemos avaliar a vida e o ministério do homem, de um homem como Sansão? Irmãos, ele quando era criança, os seus pais o instruíram, direcionaram, ensinaram, mas infelizmente o seu declínio, ele teve início quando começa a discordar dos seus pais. Primeiro, ele quis casar com aquela mulher filisteia. Depois disso, ele despreza o seu voto nazireu e contamina-se. Vai lá pelo leão, mata, pega morto, tal, né? Ele desconsidera as advertências de Deus. Ele desobedece à palavra de Deus e derrotou os inimigos de Deus. Deus lhe dá ainda o privilégio. Mas, irmãos, que não façamos como Sansão. Vamos aprender a ouvir. Não vamos desprezar os ensinamentos do Senhor. Vamos compreender o que a palavra quer nos instruir. Às vezes, eu acho que Sansão, é provável que ele pensasse ter direito de entregar-se ao pecado. E por ele ser nazireu, né? Eu vou ser sempre poderoso em tudo o que eu fizer. Mas ele se enganou. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Irmãos, se vivemos uma vida de pecado, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor nos escolhe. Se o buscamos, Ele nos capacita. Ele nos faz caminhar por caminhos retos. Ele muda a nossa vida. Mas se desprezarmos ao Senhor, irmãos, é um fim muito triste. Alguém que nasceu para brilhar, que teve um maravilhoso anúncio do seu nascimento, acabar dessa forma. É muito triste. Em Provérbios 25, 28 diz assim, olha, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Domínio próprio nos faz lembrar do texto que fala sobre o fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Contra estas coisas não há lei. Vamos buscar viver segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Que possamos continuar firmes, constantes, não desanimar, tendo domínio próprio, sabe? O fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 23. Vamos viver o amor, a paz, a bondade, benignidade, fé, mansidão. Irmãos, aí sim estaremos vivendo da maneira como o Senhor quer e cumpriremos aquilo que o Senhor tem para que nós possamos cumprir. Não vamos deixar que outras pessoas, o Senhor levante outras pessoas para cumprir aquilo que Ele tem para que eu e você façamos. Não desprezemos o chamado do Senhor. Pelo contrário, amemos ao Senhor, amemos a sua obra, amemos a sua palavra, amemos a sua pessoa. Jesus! E aí sim, nós estaremos cumprindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não existe lugar melhor para estarmos, senão no centro da vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer neste dia o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós e que o Senhor vos dê a paz.
Muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos mais um pouquinho da porção da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.